Eu leio aqui agora, nesta noite, ou neste dia que você estiver ouvindo, enfim, neste momento em que você está aí agora, atento, eu leio esta palavra aqui o seguinte: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Evangelho de João 3, mas eu vou ler apenas do 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bom, nós vamos então fazer uma memória aqui desse capítulo 3 de João, que no versículo 5, Senhor Jesus responde mais uma vez esta palavra dizendo: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu queria que você tomasse ciência dessas palavras que eu estou querendo transmitir. Nós vemos muita coisa errada acontecendo quando se deparamos com o assunto igreja, o Evangelho do Senhor. Aqui nós vamos perceber que Nicodemos é um homem instruído, como disse aqui. Ele é instruído na lei e no conhecimento, né? Mas estava faltando um pouco mais em Nicodemos para entender a vontade de Deus. Sabe quando falta algo mais em nós para que a gente venha entender algo que se refira a Deus, a sua própria vontade? Porque temos defeito, né? Verdade. Mas eu quero te dizer, quando se fala do reino de Deus, o Senhor Jesus falou aqui, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Eu entendo que para nós ver apenas não é o suficiente. Ver, passar de largo, passar por perto. Eu queria trazer isso para nós, que se nós não temos conhecimento da vontade de Deus, é porque nós estamos passando de largo. Não estamos passando e entrando. A gente quer passar por perto. A gente quer ver, mas não quer entender. Ou a
Enfim, a gente está se limitando do conhecimento de Deus para nós. Nós não estamos desafiando essa coisa que nos impede entender a vontade de Deus. Desafiar é você aborrecer quem quer que seja que tente aplicar para você um evangelho novo, que tenta aplicar para você um evangelho segundo a vontade dessa pessoa que está tentando aplicar para você. Se você perceber aqui, Nicodemos, como eu disse, ele tem um conhecimento e ele está querendo um pouco mais de conhecimento, porque ele tinha o conhecimento das leis antigas de Moisés, por exemplo. Ele tinha um próprio conhecimento, ele sabia lidar com o que já sabia, mas ele fica ansioso em querer saber mais, entender mais, porque o novo reino que Jesus está trazendo naquela época fazia o ficar turbado com o conhecimento. Eu quero te dizer, eu ou você, nós temos esse defeito. Nós temos esse defeito. Não entendemos por que as coisas acontecem. Porque os fatos estão sendo levantados diante dos nossos olhos. Porque as mudanças estão surgindo, nós não aceitamos essas coisas. Deixa eu te dizer aqui. O Senhor está falando aqui para o Nicodemos, porque Nicodemos foi ter com ele. Nicodemos foi atrás dele. Nicodemos foi até a casa onde ele estava. Questionou, perguntou, quis saber. Olha aqui. O versículo 2 está dizendo: foi ter de noite com Jesus. E assim disse: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que ele está dizendo? Vamos lá no Evangelho de João, aqui ainda no versículo 7. Venhamos aqui no versículo 7. João 7. Aqui está dizendo, está nos trazendo orientações sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Olha o que eles vão estar jogando na face de Jesus. Vamos aqui, vamos em cima do versículo que eu quero ler. No versículo 3, Evangelho 7,3 diz assim: os irmãos de Jesus: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. A palavra está dizendo aqui que nem eles mesmos criam em Jesus, mas que eles falaram algo aqui importante. Mediante essa palavra do Evangelho de João 3, isso para nós é muito importante entender. Se eu faço alguma coisa para Jesus, eu não devo ficar em oculto. Eu devo fazer isso abertamente. Ou seja, eu devo mostrar para quem quer que seja que eu sou o cristão que Deus quer que eu seja. E não sou o cristão que os outros querem que eu seja. Então eu quero dizer para você, a igreja está cheia desse negócio. Ontem eu me deparei com uma coisa.
um novo templo que está sendo montado, sendo preparado, trabalhado para a honra e glória do Senhor. Pastora com tudo, a dificuldade. Um dia festivo, um dia de festa. Eu achei não precisar ir de terno e gravata. Eu sou um cara que eu acho que, mediante aquilo que está sendo feito, tem que ser segundo aquilo que eu entendi. Tem que ser segundo aquilo que eu acredito. Então eu falei, não vou de terno. E nem fui de gravata. Então, mas eu não sou disso. Eu sei que dia de culto público, eu devo estar de terno e gravata. Mas, como é um culto comemorativo de Natal, eu achei no meu direito de não ir de terno e gravata. Mas há aqueles que comentam sobre isso e questionam sobre isso, que o obreiro ou a obreira não veio como devia vir. Não, aí começa essa coisa toda, esses tipos de perseguidores do Evangelho. Nicodemos aqui não quer ser perseguidor. Nicodemos aqui ele quer aprender mais com Jesus. Vamos dar mais uma lidinha aqui. O nosso irmão Nicodemos falou que, ele falou assim, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí o Evangelho de João 7:3 falou. Ele falou bem aqui. Não há ninguém que procure ser conhecido, versículo 4. Evangelho de João 7:4. Não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Se faz essas coisas, prove. Mostre para todos como é que você faz. E não importe como é que pensam isso de você. Você tem que fazer e fazer perfeito. Perfeito. Vamos ao Mateus. Que Deus me deu isso ontem. Seja como você está fazendo, tem que ser perfeito. Mateus 5. Vou ver se eu consigo achar aqui, tá? Porque eu recebi ontem, mas eu acho que eu não anotei. Aí, viu? Não é Mateus 5, gente. Vou dar uma paradinha aqui. Não, eu estava certo. É Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Você tem que ser perfeito. Agora vamos aqui mais um pouquinho. Mateus 5:19. Mateus 19, perdão. Vou ver se eu errei agora, senão eu vou parar de novo para a gente mexer lá. Mateus 19. (19, 21). Nos fala o seguinte: disse Jesus, se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens
dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Isso aqui é uma palavra para quem quer ser qualquer coisa, e a não ser servo de Deus, ser responsável pelas coisas do Senhor. Quer ser qualquer coisa. O Senhor aqui está falando de um certo homem, o jovem rico. Ele quer ser o melhor, ele quer seguir o Senhor. Ele questiona o Senhor e diz como pode fazer para segui-lo. Já vai chegando e falando para Jesus: bom mestre. Quer dizer, ele não é da linhagem de Jesus naquele momento ali, ele não é da turma de Jesus, ele não é servo do Senhor, mas está tentando se aproximar. Vê quando você está querendo a coisa correta, a coisa certa, você julga logo o irmão ou a irmã, o seu jeito de servir ao Senhor, porque você está chegando de fora, você não está ficando. Você não está participando, você não é da casa. Aqui, escute aqui. O Senhor Jesus responde: por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então vamos ver por que o Senhor está falando para o rico aqui, ó. Aproximando-se, vamos lá, Mateus 19:16. Dele o jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Não era nem seguir o Senhor, como eu disse, né? Ele não estava nem querendo se tornar um seguidor do Senhor. Ele está querendo entrar logo pelas portas aos empurrão. Ou seja, já quer encontrar a porta larga para ele entrar. E é isso que está acontecendo na vida do irmão ou da irmã que quer julgar as coisas que são feitas dessa forma. Sim, Carlos Lopes hoje não veio de terra. Ih, Carlos Lopes, ih, aquela irmã, ih, sei o quê. Nós temos que ter ciência desse negócio. Olha, vamos voltar ao Nicodemos. O Senhor está falando com Nicodemos. João 3, né? Então aqui está dizendo o seguinte: havia entre os fariseus, olha só, entre os fariseus, esse homem sábio, instruído, capacitado no entendimento, no conhecimento, quando abria a boca falava que é uma beleza. Já viu aquele tipo de cristão que fala muito bem ungido, está pregando lá numa unção tremenda, mas ele é coisa nenhuma? Porque ele não é perfeito? Olha só aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era tudo isso, sábio, instruído, conhecedor da palavra dos tempos de Moisés, porém estava metido em lugares errados, na hora errada, no momento errado. E quando ele saía dali para procurar um conhecimento a mais, para levar para toda a população o evangelho, ele pregava para a população abobrinhas. Eu ou você, se quiser ser perfeito, nós temos que se introduzir no meio desse povo. Eles estão querendo trazer o evangelho para nós, mas se a gente está cego e não querer ouvir essa palavra, aí então é isso que Deus me disse aqui. Ele falou aqui no versículo 3. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo. Nascer de novo é tomar um novo conhecimento da palavra, passar a ser perfeito, passar a ser conhecedor da palavra.
E não somente ouvinte, mas praticante. Olha aqui, no versículo 5 nós lemos também. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então ver o reino de longe, ou passar por perto, ou enfim, isso não quer dizer apenas a pessoa que faz esse tipo de coisa, mas a pessoa que entra, está conosco, mas no sentido espiritual não tem conhecimento da verdade. Está ali para julgar, está ali para condenar, está ali para atrapalhar a obra que Deus está dando. O Senhor está dizendo, não pode entrar. Quando eu entro, eu digo a você que quando eu aceitei Jesus como seu Salvador, que eu consegui chegar para a igreja, eu cheguei na igreja frio, sem se sentir dentro de famílias, no meio de famílias, sem me sentir aproximado dos irmãos. Ou quando acontece hoje em dia que eu falto um dia ou dois, ou por exemplo 6 dias que eu fiquei internado, alguns irmãos que às vezes voltam um tempo, volta de novo naquela igreja, volta se sentindo um pouco afastado das coisas. Você já percebeu isso? Então, se você não é praticante, você não é introduzido no conhecimento, aí você não consegue aceitar as coisas que estão lá. Olha como eu cheguei. Carlos Lopes, vai lá para frente. Não me sinto bem, eu não estou de terno, não estou preparado para ficar. Não, mas que isso? Isso aí, eu ouvi um bocado de coisa. Eu não aprovo muita coisa que eu ouvi, mas eu aprovo que a oportunidade de me dizer vai para lá foi porque eu pude perceber que eu sou aquele que os irmãos de Jesus falou para Jesus. Manifesta-se, mostra-se para todos que tu é um dos tais. Eu não queria ser desse jeito, mas eu fui para lá, fiquei meio sem graça lá. Todo mundo de terno e gravata e tudo, só o Carlos Lopes, de camisa normal. Camisa normal não, camisa colonial de um cristão, todo arrumado legal. Mas eu não gosto de ficar deslocado da galera, eu gosto de estar junto. Se está todo mundo na oração, é oração. Vai orar? Vamos todo mundo orar. Vai ler a palavra? Vamos todo mundo ler a palavra. Vai se passar um ensinamento bíblico hoje? Vamos ficar atento ao que está sendo passado para nós. Eu gosto de estar introduzido no meio da coisa. Então eu não quero ferrões. Eu sou o tipo do Nicodemos. Eu quero saber como é que vai ser esse negócio aí. Porque estava sendo mudado na época. Jesus estava vindo para mudar as ideias do ser humano, daquilo que era o Evangelho. Porque o Evangelho que Jesus ensinou foi diferente do que eles já sabiam, do que o Nicodemos já sabia. Então é diferente do que você sabe. As coisas mudam, o Senhor vive mudando as coisas. Ele não muda, Jesus não muda. Mas Ele muda situações, Ele muda circunstâncias. Jesus faz novo aquilo que estava velho. Ele quer uma novidade na casa. Eu quero que você entenda, que você receba essa palavra. Aí você vai seguindo aqui vai seguindo aqui o Evangelho de João 3, que você vai pegar bastante entendimento. Aí ele começa a chamar a atenção do Nicodemos e diz: olha, não te maravilhes de eu ter te dito assim, que necessário é nascer de novo. Jesus está se explicando agora para Nicodemos. Porque o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Quem é nascido do Espírito Santo faz como o vento. Viu? Olha o que Jesus falou. O vento assopra onde quer. Viu? E se ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Então não dá para perceber que o homem está ungido, que o homem está na unção. Não, ele está na carne. A mulher está na carne. Aquele amigo está na carne. A irmã está na carne. Ele não está no sentido espiritual. Ali, corporalmente, entendendo a vontade de Jesus. Ele está querendo pegar um cara ali agora que é tipo Jesus e dizer: ei, apresenta seu mundo. Sobe a festa. Seja introduzido no meio daquele povo. Jesus vai dizer assim: não, ainda não sou. Não sou desse tempo, não. Para vocês, sim. Não, eu não vou à festa. Aqui no Evangelho de João 7 que nós lemos. Eu não vou à festa, mas vocês, sim, devem ir primeiro. Mas a palavra está dizendo que nem eles mesmos criam em Jesus. Nem eles mesmos acreditavam em Jesus. Mas eles estavam jogando verde para colher maduro. Sabe quando você está sentindo que alguém está ali pressionando? Tentando fazer você mudar a circunstância, mudar o quadro da situação, do seu jeito, ao seu modo ou ao modo dele. Mas não. Então eu pego isso para mim. Esse entendimento para mim. Não me mande fazer uma coisa que isso não vai fazer bem para mim, porque eu vou lhe desobedecer. Olha que mais aqui. Aqui tem mais coisas para nós aqui. Aqui no versículo 11 está dizendo: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não criste, como crereis se vos falar das celestiais? É tudo isso que Nicodemos está passando aqui. Nicodemos está ouvindo isso aqui. Em outras referências, alguém diz que Nicodemos assiste os discípulos de Jesus atentos ao que Jesus falava. E ele ficou ansioso, ele foi ver de perto isso. Jesus não era um pastor segundo a nossa forma de entender. Ele era alguém que atraía a pessoa para lhe ouvir. É isso, você precisa atrair alguém que lhe ouça. Você precisa falar com veracidade, com sabedoria, com conhecimento daquilo que Deus te dá. Com a confiança de que o que você está fazendo não é nem para você, como o Senhor Jesus diz na palavra, né? Eu e o Pai somos um. O Senhor não pega a honra para ele joga para o Pai. Viu? E em outras referências ele fala algo parecido. Foi o Pai que me deu. Então eu queria dizer isso para você, que você fique com essa palavra, que Deus possa nos inspirar mais nessa forma de entender por que as coisas mudam, por que os contratempos surgem. Olha, tudo isso é Deus dando para a gente cair dentro da Bíblia e estudando. Que Deus possa te abençoar nesta noite, no nome de Jesus. Oh, meu Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus.